Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Muito obrigado por sua presença. Hoje vamos iniciar de fato a nossa leitura em Nietzsche com a sua obra Assim Falava Zaratustra. Já estou com ela física aqui do meu lado e também o formato digital aberto para vocês aí na tela. Esse livro, ele é o mais complexo da vida de Nietzsche, com toda certeza. Ele demorou 40 anos para escrever essa obra, que é dividida em 4 partes. E cada parte demorou 10 anos para aí sim formular esse clássico da filosofia, que com toda certeza nós não conseguimos ler sem uma ajuda, sem alguém que já interpretou, sem alguém que consiga nos passar de fato, linha por linha, o que Nietzsche quer trazer através dos seus enigmas e através dos seus aforismos. E é por isso que vamos ler essa obra juntamente aqui, e vamos ler apenas o prólogo, ou o preâmbulo, como está no índice, e também a primeira parte. As outras 3 partes, que foram as partes que demoraram 30 anos para serem escritas, não leremos primeiro, porque são muito extensas para o nosso prazo aqui do Clube de Leitura, que é um mês que nós sempre separamos para um livro. Segundo, nós futuramente podemos retomar esse livro e lermos as outras partes juntamente. E terceiro, o meu objetivo é justamente ler com qualidade. Então aqui vamos ler linha por linha juntamente, e se fosse o livro inteiro, iríamos demorar bastante. Por isso, apenas a primeira parte, e também a questão da repetição. Muitas coisas que vamos ver aqui nessa primeira parte, nós veremos na segunda, na terceira e na quarta. Então, não precisamos ficar repetindo as ideias com tanta frequência. Só essa primeira parte já vai te dar um fundamento muito bom para ler Nietzsche em outras obras mais fáceis, já que essa é a mais difícil. O que resta são apenas obras mais acessíveis, e com isso você segue de forma autônoma a sua trajetória nietzschiana, como falamos no mundo da filosofia. Basicamente isso, pessoal. Já falamos um pouco sobre o prólogo da obra, você já fez essa leitura, e agora vamos iniciar aqui, de fato, com a primeira parte, onde vamos abordar de 3 a 4 desses pontos que está aqui no índice, como, por exemplo, das 3 metamorfoses, das cátedras da virtude, dos crentes em além de mundos e coisas do gênero. Vamos abordar 3 desses por dia, e assim, em algumas poucas aulas, já finalizamos a parte 1 da obra. Muito obrigado por sua presença e vamos iniciar. Então vamos lá, pessoal. O primeiro discurso que nós temos do profeta Zaratustra, que era aquele homem que era responsável por trazer novas ideias, era aquele profeta que iria proferir as novas verdades, que iria trazer os novos conhecimentos, as novas interpretações de mundo, que diante de Nietzsche estavam estagnadas por conta da falta de questionamento e da estagnação moral que o homem estava residindo naquela época. Então, quanto mais o homem estava sendo moralmente correto diante da sociedade, menos ele estava sendo digno consigo mesmo e fiel e harmonioso com a sua natureza questionadora, a natureza do bailarino, a natureza daquele ser dançante, daquele ser que questiona, daquele ser que consegue, de certa maneira, ser livre diante da visão de Nietzsche. E com isso nós entendemos que esse discurso de Zaratustra sempre tem esse propósito, de instigar, de duvidar, de questionar, de trazer como se fosse um alfinete. Por isso que Nietzsche, ele é conhecido como filósofo martelo, aquele que bate em todos, assim como o alfinete que incomoda quando toca em nossa pele. E o primeiro dos discursos é o das 3 metamorfoses na parte 1. E por que Nietzsche ele escreve de uma forma tão difícil? Pois ele escreve de forma aforística. Um aforismo, ele é apenas uma ideia solta, sem uma conexão com o texto, sem uma conexão com o corpo literário. E essa ideia solta, além de ser difícil de interpretar, porque ela não tem um contexto onde possamos se basear, ela também é provinda com obscuridade. Ela tem um certo enigma, ela tem um certo símbolo. Nietzsche escreve de uma maneira literária tão profunda e tão bela ao mesmo tempo, que se você não conhece as profundezas filosóficas que ele quer passar, você desiste da leitura na mesma hora, e é o que nós vamos ver aqui. Vamos começar a nossa leitura. Das 3 metamorfoses, 3 transformações do espírito vos menciono. Como o espírito se muda em camelo, o camelo em leão e o leão finalmente em criança. Olha isso daqui, já guarde essa informação, pois é muito importante. Essa é a simbologia inicial que nós temos. As 3 fases, as 3 transformações do espírito. O espírito passa do camelo para o leão e do leão para a criança. Essas 3 fases são essenciais que você deve guardar aqui.
há muitas coisas pesadas para o espírito forte e sólido e respeitável. A força deste espírito está bradando por coisas pesadas e das mais pesadas. Guarda essa palavra aqui com você, a palavra pesado. O que podemos associar nesse primeiro momento do segundo parágrafo com o primeiro? A palavra pesada é aquele que carrega muito peso, é aquele que é forte, é aquele que aguenta, é aquele que suporta. A força, como Nietzsche está citando aqui. E essa força que nós podemos associar ao texto anterior vem justamente do camelo. O camelo, ele é o animal que recebe sempre a carga. O camelo, ele recebe a carga da vida, ele recebe a carga que as pessoas colocam sobre ele para ele levar do ponto A para o ponto B, ele carrega as pessoas. Então, a primeira fase da metamorfose de Nietzsche fala do camelo, pois ele quer trazer justamente o alfinete para incomodar o meu espírito e o seu. E ele faz o seguinte questionamento: de que o homem, no seu primeiro momento da metamorfose, ele é o camelo. E ele é o camelo, pois ele aceita tudo o que colocam sobre ele. Ele é o camelo, pois ele tem um espírito forte, mas ainda não se reconhece como tal, pois ele sempre foi levado a apenas carregar. Carregar o quê, professor? Nietzsche está louco? Carregar as opiniões alheias, carregar as crenças da sociedade, carregar as opiniões coletivas, carregar o senso comum, carregar o que as pessoas dizem ou deixam de dizer, carregar tudo o que é imposto sobre você. Schopenhauer diria que o homem ele nasce e morre defendendo ideias que ele nem escolheu acreditar. É exatamente isso que é o camelo. É aquele que não tem a liberdade de questionar o porquê está carregando aquilo, mas ele tem a obrigação de carregar porque impuseram aquilo sobre ele. Ele tem a força para carregar, mas não tem a autonomia para questionar o porquê carregar. É exatamente essa a primeira fase da metamorfose. Você se reconhecer como um camelo e perceber o que você tem carregado, sem nem ao menos você ter questionado se aquilo é para você ou não. Sem nem ao menos você ter a liberdade de questionar isso e de aceitar de uma maneira voluntária e não de uma maneira que foi obrigatória. Essa é a primeira fase da metamorfose. O camelo, aquele animal que tem a força, que tem um espírito forte, mas esse espírito forte não quer dizer que ele é livre, apenas que ele é um escravo, escravo das crenças, escravo das opiniões, escravo do senso comum. Então, muitas opiniões que você tem nem são suas, mas são do que os outros dizem para você. Muita moralidade que você carrega nem é sua, mas é porque você herdou da sua família, do seu contexto, da sua religião e coisas do gênero. Então, todos nós somos o camelo, aquele que carrega algo que nem escolheu carregar, mas que tem a força necessária para suportar. Guarde isso daqui. E nós continuamos. Ao que quer que seja pesado, pergunta o espírito sólido, e ajoelha-se como camelo e quer que o carreguem bem, que há mais pesado heróis. Pergunta o espírito sólido, a fim de eu deitar sobre mim para que a minha força se recreie. Ou seja, o camelo, mais uma vez, ele se ajoelha e o carrega bem. O camelo, ele se ajoelha porque ele não tem a voluntariedade, ele não tem a autonomia de ficar de pé. Ele se ajoelha para receber tudo aquilo que vão colocar sobre ele. E essa é a representação, a simbologia de quando você, em certo momento, ao invés de questionar alguma coisa, você só acredita. Ao invés de julgar, você apenas crê. Ao invés de racionalizar, você usa apenas da fé e segue o que os outros dizem, o que os outros falam, e mantém isso da mais pura forma, como se fosse o ideal para ti. Você é o camelo que está se ajoelhando para receber as novas cargas. O camelo que está se deitando na areia para receber as pessoas subindo sobre você. É exatamente isso que Nietzsche quer mostrar com o camelo. Aquele que tem a força, mas que se ajoelha por não questionar. Se ajoelha por não ter a liberdade de duvidar. Não ter a liberdade de interrogar. Então, o camelo, a primeira coisa que ele tem que trazer aqui na sua mente, nada mais é do que a constatação. O camelo, ele representa a constatação. Quando você constata que você está sendo camelo, primeiro você tem que entender que você está sendo, para aí sim você começar a duvidar e ter a autonomia, a liberdade para se livrar disso daqui. E nós continuamos assim. Não será rebaixarmos-nos para o nosso orgulho padecer
deixar brilhar a nossa loucura para zombarmos da nossa sensatez? Ou será separarmos-nos da nossa causa quando ela celebra a sua vitória? Escalar altos montes para tentar o que nos tenta? Ou será sustentarmos-nos com bolotas e erva do conhecimento e padecer de fome na alma por causa da verdade? Olha que interessante isso daqui que ele está dizendo. Rebaixar a nossa essência, rebaixar o nosso ser para o nosso orgulho padecer. Resumindo o que ele está querendo dizer nesse trecho aqui, que eu vou destacar, nada mais é do que aquela pessoa que ela acha que ela acredita em algo, que ela defende, por exemplo, o político, ela defende a religião, ela defende as pessoas que ela acredita, ela defende os influencers que está cercando a sua vida, ela defende causas tão fortemente como se fosse algo que ela escolheu defender. Ela nada mais está fazendo do que se rebaixando, ou seja, a causa é maior do que eu, e eu defendo ela antes de tudo, para o seu orgulho padecer. Olha uma pessoa que é apaixonada por um político A ou um político B falando. Dá até vergonha de você enxergar aquele ser. Aquele político pode ser o mais corrupto de todos, ele pode roubar, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, mas a pessoa defende, pois ela defende com orgulho, ela rebaixa a sua existência em prol do seu ideal, em prol da sua crença. E isso acontece em todos os quesitos. A pessoa que tanto no campo político, quanto no campo religioso, quanto no campo moral, em qualquer campo da vida, a pessoa vai seguir esse mesmo segmento. Ela se rebaixa com orgulho para que a sua crença seja maior do que ela. Assim como o camelo que se ajoelha para carregar aquele peso, para carregar aquela carga. Essa é a simbologia que nós temos aqui. E com isso, nós continuamos a leitura e Nietzsche diz o seguinte: ou será estar enfermo e despedir os consoladores e travar amizade com surdos que nunca ouvem o que queremos? Ou será submergirmos-nos em água suja quando é a água da verdade e não afastarmos de nós as frias rãs e quentes sapos? Ou será amar os que nos desprezam e estender a mão ao fantasma quando nos quer assustar? O espírito sólido sobrecarrega-se de todas essas coisas pesadíssimas e é a semelhança do camelo que corre carregado pelo deserto. Assim ele corre pelo seu deserto. Olha isso daqui. Guarda consigo esse parágrafo. Quando você lê um texto de Nietzsche, você vai ver várias coisas que são poéticas, coisas que são profundas. Como, por exemplo, tudo isso daqui que nós lemos desse trecho aqui, que eu vou fazer uma estrelinha, até esse trecho aqui. E você pode ver que eu passei ele meio que por cima, pois essas ideias são apenas aforismos. Elas não complementam tanto quanto essa daqui que eu separei agora para vocês, que eu circulei. Esse é um segredo que você pode guardar numa leitura difícil como essa. Você nunca vai focar muito no corpo que o artista, no caso Nietzsche, está escrevendo. Você foca nas conclusões. E depois que você concluiu, você tem a liberdade de retornar para cima, nessas estrelinhas aqui, e entender o que ele está querendo dizer. Ou seja, o espírito sólido, aquele espírito forte como o do camelo, ele se sobrecarrega de todas essas coisas pesadas. Que coisas pesadas, professor? Essas daqui de cima. Aquele que celebra aquele que se separa de si mesmo, ou será, nos separamos da nossa causa quando ela celebra sua vitória, ou escalar altos montes para tentar o que nos tenta, ou será sustentarmos-nos com bolotas e erva do conhecimento e padecer de fome na alma por causa da verdade, ou será estar enfermo e despedir os consoladores e travar amizade com surdos que nunca ouvem o que queremos, ou será submergirmos-nos em água suja quando é a água da verdade, e não afastarmos de nós as frias rãs e os quentes sapos, ou será amar os que nos desprezam e estender a mão ao fantasma quando não quer nos assustar. Olha isso daqui. Nietzsche, ele escreve através de aforismos, como falamos, e ele está querendo passar apenas algumas nuances e variações de como o camelo sofre. O camelo, ele tem que entrar em águas sujas, que nada mais é do que as crenças que carregamos, do que as coisas que as pessoas nos impõem, e com isso ele não consegue viver da água da verdade,
ele fica sempre com as frias rãs e os quentes sapos, são figuras de linguagem que ele está usando para mostrar o sofrimento do camelo, o sofrimento daquele que carrega tudo que impõe sobre ele. E esse sofrimento vai vindo lá de cima até aqui, e você chega em um parágrafo que ele fecha. Ele fecha essa ideia do camelo, que é esse daqui. O espírito sólido sobrecarrega-se de todas essas coisas pesadíssimas. E a semelhança do camelo que corre carregado pelo deserto. Assim ele corre pelo seu deserto. Ou seja, mais uma vez, o camelo é aquele que carrega. O camelo é aquele que carrega sem questionar. O camelo é aquele que não tem a liberdade de duvidar. O camelo é aquele que tem a força para sobrecarregar tudo aquilo que colocam sobre ele, aquele que tem a força, a capacidade de aguentar, mas que não tem a liberdade de se libertar, não tem a liberdade, a autonomia para questionar o porquê está carregando isso. Então, se atente a esse parágrafo, pois ele fecha completamente a ideia do camelo. Aquele que sofre, aquele espírito sólido, aquele espírito que aguenta, mas que não consegue se libertar. E ele continua: no deserto mais solitário, porém, se efetua a segunda transformação. O espírito torna-se leão e quer conquistar a liberdade e ser senhor no seu próprio deserto. Olha isso daqui que interessante. O camelo ele sofre, o camelo ele persiste, o camelo ele carrega. E ele vivia num deserto alheio, o deserto que colocavam ele para carregar. Você vai levar do ponto A ao ponto B e sem reclamar. Ajoelhe-se, suporte o sofrimento, aguente o que colocaremos sobre você, e assim você levará tudo o que será da nossa imposição, e não da sua liberdade. É exatamente como uma pessoa que não questiona. É exatamente como uma pessoa que tem um espírito forte, mas que é um espírito do camelo. Aquele que carrega as crenças alheias, as opiniões alheias, as imposições da sociedade, uma vida que é controlada pelos outros e não por si mesmo, uma vida que é influenciada pelos outros e não por si. E o camelo, quando ele vai para o deserto, ele tem a liberdade, ele tem a solidão. Olha essa palavra que Nietzsche diz aqui: no deserto mais solitário. É na solidão que você consegue compreender as coisas como realmente são. Como diria Schopenhauer, ou aquele ser que não ama a solidão também não ama a liberdade, pois só quando se está só é que se é livre para ser o que realmente é. Quando você está sozinho, você tem a liberdade para perceber se aquilo que você é agora é resultado dos outros ou resultado de si. Quando você está só, você não tem ninguém te obrigando a agir de uma forma ou agir de outra. Você não tem ninguém impondo nada sobre você. Por isso, o deserto é necessário para você ter a transformação, na metamorfose do camelo para o leão. E o que representa essa metamorfose, professor? O leão, ele é o dono, ele é o senhor do seu próprio deserto. O leão não tem ninguém impondo nada sobre ele. O leão, ele significa a revolta. Essa é a segunda fase da metamorfose. A primeira foi a constatação. Você primeiro constata que você está sendo camelo, simplesmente interrogando as suas crenças e valores que você sempre carregou consigo. O porquê eu sou advogado e não sou outra coisa? O porquê eu acredito tão fortemente nesse lado político e não em outro? O porquê eu sigo essa religião e não sigo outra? O porquê eu falo dessa forma e não falo de outra? Questione tudo aquilo que você carrega, pois é assim que você se constata como um camelo. Quando você percebe que você carrega algo por esse e esse motivo, e não porque você queria carregar, mas porque impuseram sobre você, você percebe que você não é o senhor do seu deserto. Você percebe que você é o camelo, aquele que sofre e aquele que carrega. E o leão é a revolta, aquele que se liberta, é aquele que consegue fugir, é aquele que consegue, de certa maneira, se revoltar e se tornar o senhor de si mesmo. É quando você se liberta de todas as crenças, é quando você está livre para ser o que você realmente é. Enquanto o camelo se ajoelha para colocarem as coisas sobre ele, o leão não deixa que ninguém imponha nada sobre, e, além disso, ele não deixa que ninguém seja o senhor do seu próprio deserto. Essa é a vida do leão quando você passa de ser aquele que aceita e começa a ser aquele que interroga, aquele que questiona, aquele que duvida, aquele que não aceita nada porque os outros estão falando, mas sim porque você quer aceitar, mas sim porque parte de uma voluntariedade sua. Então, o leão, mais uma vez, é a revolta daquele que vai contra tudo e contra todos, mesmo quando todos querem impor as vontades sobre você, impor as crenças sobre você, impor tudo que você acredita. Nietzsche, ele basicamente está fazendo uma crítica a toda a sociedade da sua época,
que estava sendo carregada de coisas que não foram aceitas, mas sim impostas. E é exatamente comigo e com você quando estamos suscetíveis às influências externas. E continuando a nossa leitura, procure então o seu último senhor, quer ser seu inimigo e de seus dias, quer lutar pela vitória com o grande dragão. O grande dragão e esse último senhor que Nietzsche está citando, nada mais é do que aqueles agentes que impuseram as crenças sobre você. Como, por exemplo, um agente político, um partido político, aquilo que fez você sempre acreditar firmemente numa ideia e você carregou isso como se fosse seu, na figura do camelo, e agora você se liberta. Então, o leão, além dele se libertar e ser livre, ele vai se revoltar contra aquilo que estava sendo imposto sobre ele. Ele vai se revoltar contra os agentes que o tratavam como uma marionete, aquele que estava sendo carregado e moldado e controlado a partir de cordas que antes ele não conseguia enxergar. O leão se revolta e vai contra esse grande dragão. E continuamos. Qual é o grande dragão? Aqui o espírito já não quer chamar de Deus e nem de Senhor. Resumindo, muitas coisas nós tratamos a partir de um fator divino. A pessoa ela defende o político de estimação, ela defende a sua religião, ela defende alguém muito próximo, ela defende o que as pessoas te dizem, uma ideia muito firme, uma crença muito firme, e eu coloco esses exemplos, pois são os mais comuns do nosso dia a dia. A pessoa trata um fator externo como se fosse um Deus, como se fosse algo divino que ela deve acreditar acima de tudo. Às vezes o Deus de uma mulher que sofre uma certa dependência emocional do marido é justamente o marido. Ela nunca se questiona o porquê ela depende tanto dele e o como ela não tem uma liberdade, uma individualidade de si mesma. Ela é como o camelo, que depende de outros para ter uma vida, depende de cargas externas para se ajoelhar, aceitar e continuar sendo sempre tendo sempre uma vida imposta e não uma vida livre. Então agora o leão ele não vai mais aceitar esse grande dragão que nós chamamos de Deus ou de Senhor. Ele não vai ter algo acima dele. Ele é o próprio Senhor do seu deserto. Ele não vai ter nada o controlando. Ele se revoltou e agora ele não chama mais ninguém de Deus ou de Senhor. E claro, o Deus que nós estamos falando aqui é um Deus no sentido simbólico, não é o Deus que você acredita na sua religião ou algo do gênero. Até porque Nietzsche ele era realmente ateu. Mas esse Deus que estamos falando aqui são os agentes da sociedade, da nossa humanidade, que querem impor sempre a vontade deles sobre nós. Como citamos aqui, um partido político, uma igreja, um centro religioso, algo do gênero, que sempre querem impor uma vontade sobre você, e você vai lá e aceita e carrega como se fosse uma verdade absoluta e nunca questiona. E quando você se liberta, você não chama mais nada de Deus ou de Senhor. Você é o próprio Deus e o próprio Senhor do seu deserto, como diria Nietzsche. Nada mais é do que a autonomia. E quando nós falamos de religião, e aí iríamos ir além, né? Nós teríamos que falar um pouco sobre teologia e coisas do gênero. Então, Nietzsche, ele era ateu? Era. Toda vez que você ver ele falando de Deus aqui, saiba que ele não acreditava, que ele não tinha essa crença na existência de Deus. Mas ainda assim, a grande maioria das vezes ele trata Deus como elemento simbólico e não o Deus teológico como conhecemos. Pois muitas pessoas não acreditam em Deus, mas ela tem outros deuses em sua vida, como os vícios, como as crenças, como as opiniões, como as correntes sociais que vão levando ela para a militância, para isso, para aquilo. Então, existem vários deuses na trajetória de um homem, além do Deus filosófico que nós estamos falando aqui, que pode representar também o Deus teológico. E ele diz assim: tu deves, assim se chama o grande dragão, mas o espírito do leão diz, eu quero. Ou seja, o dragão, que é aquele agente impositivo e autoritário que quer colocar a carga sobre o camelo, ele vai falar, você deve. Tu deves fazer isso, fazer aquilo, acreditar nisso, acreditar naquilo, não acreditar nesse ponto, acreditar nesse, viver a vida assim, assim, assado. Como, por exemplo, uma vida comum que as pessoas pregam. Cresça, faça faculdade, arranje um bom emprego, crie uma família, se aposente e morra. Essa é a vida que a grande maioria das pessoas pregam. E é uma vida tratada como uma vida boa. Mas não significa que seja uma vida boa, mas sim uma vida comum. Pois a vida boa depende do indivíduo, do que ele sonha, do que ele almeja, e não só do que ele deve ou não fazer a partir de imposições externas. Então o dragão, ele diz, tu deves, e o leão, ele diz, eu quero.
Ele tem a autonomia de falar, eu quero fazer isso e não aquilo. Eu quero seguir esse caminho e não o que você está me dando. O leão, ele tem a liberdade de fazer o que ele almeja e não o que os outros lhe impõem. E continuando aqui a nossa leitura, o tu deves está postado no seu caminho, como um animal escamoso de áureo fulgor. E em cada uma das suas escamas brilhem douradas letras. Tu deves, valores milenários, olha isso daqui, valores milenários, ou seja, coisas que estão sendo passadas há décadas, há anos, em geração, como se fosse o correto, brilham nessas escamas. E o mais poderoso de todos os dragões fala assim: em mim brilha o valor de todas as coisas, ou seja, apenas uma coisa certa, e esse é o caminho que todos devem seguir. O caminho em que faz o homem se tornar um produto em uma esteira de produção de uma fábrica, onde todos saem igualmente, pois esse é o caminho correto, esse é o valor correto, esse é o caminho de todas as coisas, e todos fazem o mesmo caminho, a mesma trajetória. O indivíduo perde a sua autenticidade por parecer, por querer ser justamente o que impõe sobre ele. E continuamos. Todos os valores foram já criados, e eu sou todos os valores criados. Para o futuro, não deve existir o eu quero, assim falou o dragão. Ou seja, você não tem que criar os seus próprios valores, eles já estão criados. Você deve apenas acreditar. Aqui está a grande diferença do camelo para o leão. O camelo, ele acredita, o leão, ele cria. O camelo, ele segue imposições. O leão, ele segue a sua vontade, ele segue o seu desejo, ele segue a sua autonomia, a sua liberdade. Então, aqui não existe mais esse ponto de as coisas estão criadas. Não, o leão, ele cria sua própria valorização. Isso nós chamamos de transvaloração dos valores. É isso que Nietzsche chama esse quesito. O homem que vai além dos valores que já estão criados. O homem que vai além do que impõe sobre ele. Para Nietzsche, não tem valor algum criado. O homem cria os seus próprios valores. Não existe o eu quero diante da visão dos impositores. Existe apenas o você deve. Você deve fazer isso, fazer aquilo, pois já seu manual de instrução para viver já está pronto. Você não tem a liberdade de se viver pelo que você quer, mas sim pelo que você deve. Já Nietzsche, ele vai trazer a transvaloração dos valores. O camelo que passa a ser o leão, aquele que acredita para aquele que cria, aquele que tem autonomia. E continuamos assim. Meus irmãos, o que falta faz o leão no espírito. Não bastará a besta de carga que abdica e venera. Criar valores novos é a coisa que o leão ainda não pode, mas criar uma liberdade para a nova criação, isso pode o poder do leão. Olha que interessante isso daqui que nós conseguimos enxergar. O leão, ele ainda não pode criar novos valores. Por que ele não pode criar novos valores? Pois ele ainda tem uma herança anterior do camelo. Ele se transformou do camelo para o leão porque o camelo carregava e o leão odeia carregar. O leão, ele ainda tem uma negatividade. O leão, ele ainda tem uma oposição. Ele ainda tem inimigos, que é o dragão, por exemplo. E esses símbolos mostram que não basta só você passar do camelo para o leão. Você também precisa ter uma terceira fase, que é a purificação, que nós vamos falar daqui a pouco, que é a criança. Então, o leão, ele não tem a possibilidade de criar novos valores ainda, pois ele ainda está influenciado por fatores anteriores, criado por conta dos valores que vieram antes dele por conta do camelo. Mas agora ele consegue se libertar, ele tem a liberdade para futuramente criar novos valores. Ele ainda não consegue por conta dessas influências. Então não basta só você constatar que você é o camelo, entender que você tem alguns valores que nem são seus e que você acredita de forma tão fiel porque as pessoas impuseram sobre você, e você passa a ser o leão, que agora não é mais quem acredita, mas aquele que também tem a liberdade para criar. Você precisa ser livre para pensar com sua própria cabeça. Não adianta só, usando o exemplo político mais uma vez, eu não acreditar no partido político porque as pessoas acreditam e todas elas estão seguindo valores como um camelo. E agora eu já não sou mais o camelo e eu sou o leão. Eu me revolto contra isso. Não adianta eu só criticar o partido político. Não adianta eu só falar que eu sou contra. Não adianta eu só
ir para o partido oposto, por exemplo, porque eu não sou de direita, eu sou de esquerda, ou eu não sou de esquerda, eu sou de direita. É necessário você pensar com sua própria cabeça, pois até na revolta você está sendo influenciado por fatores externos, mas esses fatores, eles te promovem mais autonomia do que quando você tinha como camelo. Então, o leão, ele não cria novos valores, ele cria liberdade para aí sim haver a possibilidade de criar novos valores. E continuamos aqui. Para criar a liberdade em um santo, não, mesmo perante o dever. Para isso, meus irmãos, é preciso o leão. Conquistar o direito de criar novos valores é a mais terrível apropriação aos olhos de um espírito sólido e respeitoso. Para ele, isto é uma verdadeira rapina e coisa própria de um animal rapace. Como o mais santo amou em seu tempo o tu deves, e agora tem que ver a ilusão e a arbitrariedade até no mais santo, a fim de conquistar a liberdade à custa de seu amor. É preciso um leão para esse feito. Dizei-me, porém, irmãos, que poderá a criança fazer que não haja podido fazer o leão? Para que será preciso que o altivo leão se mude para a criança? A criança é a inocência, o esquecimento, um novo começar, o brinquedo, uma roda que gira sobre si, um movimento, uma santa afirmação. Olha que lindo isso daqui, pessoal, que Nietzsche está escrevendo para a gente. Você passou do camelo para o leão. Você se constatou como aquele que carrega coisas que nem são suas, aquele que se ajoelha para sofrer, aquele que carrega opiniões que não são da sua própria mente, e agora você se revolta. Você se revolta e você é o senhor do seu próprio deserto, você não é mais carregado por ninguém, ninguém vai impor nada sobre você, e agora você consegue ter a possibilidade de criar novos valores. E é por isso que nós passamos da segunda fase para a terceira. O leão, para aí sim chegarmos na criança. A criança, ela representa a pureza, a criança é a inocência, a pureza de ter novamente uma folha em branco para desenhar. John Locke falava sobre isso. Ele dizia que a criança ela é uma folha em branco. Então agora você já não tem mais nada sendo imposto sobre você, você não tem opiniões negativas e oposições como o leão tinha, agora o que você tem é apenas o esquecimento. E o esquecimento te dá a margem para você criar novas memórias. Então aqui nós entendemos o papel da criança. A criança ela é a inocência. É quando você já não tem mais nada que alguém vai impor sobre ti e você consegue, de certa maneira, conquistar a liberdade de criar os seus próprios valores. Então, a transvaloração de valores acontece através das três metamorfoses do espírito: o camelo para o leão e o leão para a criança. A criança sendo a inocência e a pureza de criar algo novo, de ser algo renovado, de conseguir, por fim, alcançar novos patamares que antes não conseguia por conta das opiniões, das crenças alheias. E continuamos aqui. Sim, para o jogo da criação, meus irmãos, é preciso uma santa afirmação. O espírito quer agora a sua vontade. O que perdeu, o mundo quer alcançar o seu mundo. Ou seja, agora ele não se baseia mais no mundo externo, mas sim no seu próprio mundo, na sua própria vontade. Ele pode ter perdido a aprovação dos outros, pois agora ele não segue o que os outros falam, o que os outros dizem, mas agora ele consegue ter a aprovação de si mesmo. Ele consegue ter a liberdade para ser o que ele realmente é. Torna-te quem tu és, como diria Nietzsche em outras obras. 3 transformações de espírito vos mencionei. Como o espírito se transformava em camelo, o camelo em leão e o leão finalmente em criança. Assim falava Zaratustra, e nesse tempo residia na cidade que se chamava Vaca Malhada. Olha que interessante isso daqui, né, pessoal? Finalizamos a nossa primeira parte de hoje, e ela foi extremamente longa, extensa e complexa. Nietzsche ele escreveu várias simbologias para falar algo que não é tão difícil de se entender, de que toda pessoa ela vai ser influenciada pelo meio que ela está inserida. Você será influenciado pelo país que você vive, pelo campo político, pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas suas crenças, pela sua cultura, pela sua família, e todos nós somos o camelo. Por isso, a primeira fase é a constatação. Assim que você se constata como um camelo, você consegue, ao mesmo tempo que você enxerga o que você está sendo,
você consegue já dar margem para a segunda fase. Você constata que tudo aquilo que você acredita não foi por escolha e vontade sua, mas por imposição externa. E agora você se revolta, que é o leão, a segunda fase da metamorfose. E você se revolta e você vai contra o dragão. Ele diz, você deve, você diz, eu quero. Você já não é mais imposto a nada, mas sim voluntário a tudo que você almeja. E essa imposição nada mais faz do que um confronto, como se as forças se anulassem e faz surgir desse colapso a pureza, que é a criança. Então, em tudo que você for fazer na sua vida, que envolve um avanço, que envolve uma superação, que envolve muitas vezes uma liberdade, vai ser através dessas três metamorfoses, dessas três transformações do espírito. O camelo, que constata que é camelo, o leão, que se revolta contra aquilo que era imposto sobre o camelo, e a criança, que esquece tudo o que aconteceu anteriormente e tem a transvaloração dos valores. A oportunidade de criar algo novo e dar à luz a uma nova estrela. Por isso, Nietzsche ele tinha uma frase justamente nessa obra que ele diz que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz a uma estrela cintilante. Esse processo caótico da constatação da revolta do camelo e do leão é o que dá espaço para surgir o esquecimento e a inocência da criança. É necessário, muitas vezes, um turbilhão de emoções e de coisas dentro de nós para que aí sim consigamos dar à luz a algo novo. Assim como um parto que é doído para uma mãe e consegue fazer dar à luz a um bebê que é puro, que é novo, que é exclusivo, que é jovem, que agora vai seguir a sua vida. E é com isso que nós entendemos que nós temos sempre a oportunidade de rasgar a folha que foi nos dada, rabiscada, através de coisas externas, e ter uma nova folha em branco, se tornar a criança, como diria John Locke, a criança que é uma folha em branco, a criança que é pura, a criança que é inocente, e que a partir disso consegue ter os seus próprios valores. Então, aqui o convite para eu e para você, na hora que vamos passar por essas três metamorfoses. Se você quer ter os seus próprios valores, se você quer pensar com sua própria cabeça, se você quer ser o senhor do seu deserto, se você quer ser nada mais, nada menos do que aquele que não é controlado por nada nem ninguém, aquele que diz eu quero, ao invés de obedecer o tu deves, a partir disso, passe do camelo para o leão e do leão para a criança, da constatação para a revolta e da revolta para a inocência. Essa primeira parte já dá um colapso intenso na hora de entender o que Nietzsche está querendo dizer, mas a partir de agora vai ficando um pouco mais fácil, pois você já entendeu a primeira maneira que ele pensa, a primeira forma como ele raciocina sobre o mundo. E com isso terão elementos que nós já falamos anteriormente das três metamorfoses, que serão citadas nos demais capítulos, nos demais trechos. E continuamos assim. Das cátedras da virtude, que é o segundo ponto que nós vamos falar hoje, o segundo capítulo. Elogiaram a Zaratustra, um sábio que falava doutamente do sono e da virtude. Por isso se via acumulado de honrarias e recompensas, e todos os mancebos acorriam à sua cátedra. Ou seja, um sábio que ensinava sobre o sono e a virtude, e todos elogiavam esse cara, todos elogiavam ele e levavam honrarias e recompensas cada vez mais para a sua cátedra. Zaratustra foi ter com ele, e como todos os mancebos, sentou-se diante da sua cátedra, e o sábio falou assim: honrai o sono e respeitai-o. É isso o principal. E fugi de todos os que dormem mal e estão acordados de noite. O próprio ladrão se envergonha em presença do sono. Sempre vagueia silencioso durante a noite, mas o relento é insolente. Não é pouco saber dormir. Para isso é preciso aprontar-se durante o dia. 10 vezes ao dia deves saber vencer-te a ti mesmo. Isto cria uma fadiga considerável, e esta é a dormideira da alma. 10 vezes deve conciliar-se contigo mesmo, porque é amargo. Vencermos-nos e o que não está reconciliado dorme mal. 10 vezes hás de encontrar durante o dia, se assim não for, ainda procurarás verdades durante a noite e a tua alma estará faminta. 10 vezes ao dia precisas rir e estar alegre, senão incomodar-te-á de noite o estômago e esse pai da aflição. Ainda que poucas pessoas o saibam, é preciso ter todas as virtudes para dormir bem. O que nós temos aqui de primeira mão, pessoal? Muito complexo, mais uma vez, muito enigmático, não dá para entender quase nada. E, mais uma vez, eu vou dar uma dica aqui para cada um.
Quando você lê uma obra dessa de Nietzsche, não se atente aos enigmas, se atente aos significados. Aqui nós temos Zaratustra, que era aquele profeta que estava levando a sabedoria mais uma vez, e ele vai encontrar um sábio, ele vai encontrar um homem que vai ensinar alguma coisa para ele. E esse homem estava ensinando sobre o sono. E ele diz que você deve vencer a si mesmo, que você deve se cansar durante o dia para dormir bem à noite, pois a noite é o que há de mais elevado para cada pessoa, e quão infortunado é o homem que não dorme, o ladrão que se envergonha de não poder dormir à noite, que é insolente, etc., e coisas do gênero. Ele está valorizando a figura do sono, a figura da noite, para todos. E Zaratustra está sentado ali e escutando, basicamente isso. O que ele fala ou deixa de falar aqui, pouco importa. Que 10 vezes eu tenho que fazer isso, 10 vezes aquilo, 10 vezes não sei o quê, não tem nada a ver. Isso daqui é só a camada superior. Nós devemos se atentar ao significado filosófico inferior e mais profundo. E vamos continuar aqui. Levanto falsos testemunhos, cometi adultério, cobiço a serva do próximo, tudo isto se combina mal com o bom sono. Ou seja, o sono, ele representa a virtude. E toda pessoa que tem um bom sono é uma pessoa virtuosa. E aquele que tem um mau sono, que dorme mal, é porque está fazendo coisas erradas, levantando falsos testemunhos, cometendo adultérios, cobiçando a serva do próximo e coisas do gênero. É o que ele está querendo dizer. E se tivessem as virtudes, seria preciso saber fazer coisa, adormecer a tempo todas as virtudes. É mister que essas lindas mulheres se não desaveiam, e por tua causa, infeliz, paz com Deus e com o próximo. Assim o quero o bom sono, e também paz com o diabo do próximo, senão atormentar-te-á de noite. Honra e obediência à autoridade, mesma autoridade que claudique. Assim o exige o bom sono. Acaso tem uma pessoa a culpa do poder gostar de andar com as pernas coxas? Aquele que conduz as suas ovelhas ao prado mais viçoso, para mim será melhor pastor. Isto é conveniente ao bom sono. Não quero muitas honras nem grandes tesouros. Isto exacerba a bilis. Dorme-se mal, porém, sem uma boa reputação e um pequeno tesouro. Prefiro pouca ou má companhia, mas é mister que vem e se vai embora no momento oportuno. É isto o que convém o bom sono. Também me agradam muito os pobres de espírito, apressam o sono. São bem-aventurados, mormente, quando se lhes dá sempre razão. Assim passam o dia os virtuosos. Quando chega a noite, livro-me bem de chamar o sono. O sono que é o rei das virtudes, não quer ser chamado. Somente penso no que fiz e pensei durante o dia. Ruminando, interrogo-me pacientemente como uma vaca. Então, quais foram as tuas 10 vitórias sobre ti mesmo? E quais foram as 10 reconciliações e as 10 verdades e os 10 risos com que se alegrou o meu coração? Maquinando nessas coisas e acalentado por 40 pensamentos, o sono que eu não chamei logo me surpreende. O sono dá-me nos olhos e sinto-os pesados. O sono aflora minha boca e a boca fica aberta. Sutilmente se introduz em mim o ladrão predileto e rouba meus pensamentos. Estou de pé, feito um tronco, mas ainda há pouco de pé, logo me estendo. Ouvindo falar o sábio, Zaratustra riu-se consigo mesmo. Olha que interessante essa primeira coisa aqui, né, pessoal? Como eu falei, não se atente aos enigmas, se atente aos símbolos, se atente cada vez mais ao significado filosófico que está nas profundezas do texto. E nós temos aqui um sábio que está dando várias dicas de como você pode dormir melhor, que é praticando as virtudes e fazendo isso e fazendo aquilo, e assim ele vai seguindo sua vida de uma forma excelente, de uma forma virtuosa. E é o que acontece muito hoje em dia com, por exemplo, essas pessoas que querem nos ensinar a tudo, os famosos coaches de internet. Um coach vai falar que você deve fazer isso e aquilo. O outro vai falar que você deve vencer a si mesmo. O outro vai falar que você tem que dormir não sei quantas horas. O outro vai falar que você deve entrar na banheira de gelo. O outro vai falar que você deve fazer tal e tal esporte. Cada um vai dando uma dica como se eles fossem os senhores das virtudes. É exatamente essa a figura desse sábio. Um homem que sabe de tudo e que consegue ensinar a virtude a qualquer um. E o sono, diante dessa simbologia nietzschiana, ele representa nada mais, nada menos do que fechar os olhos, do que você se abster de olhar. E o sono, ele só tem
uma boa eficiência quando você segue as virtudes que esse sábio está dizendo. Como ele diz aqui, a pessoa que não pratica adultérios, a pessoa que pratica os 40 pensamentos do dia, ou seja, as 10 reconciliações, as 10 virtudes, os 10 risos e etc. Aquele que pratica terá um bom sono. E é o que acontece quando você pratica muito o que as pessoas estão dizendo hoje em dia. Você pratica a tal nível que você tem um bom sono. E o sono não é você deitar na cama e dormir. O sono é você fechar os olhos. E quando você fecha os olhos, você não enxerga. Quando você segue o que as pessoas te dizem, você acaba perdendo a sua autonomia de olhar o mundo com as suas próprias lentes. É como a pessoa que fecha os olhos e aceita o seu destino. A pessoa que fecha os olhos e aceita que ela será influenciável, que aceita que os outros levem a vida dela a partir do que eles querem e não a partir da sua autonomia. Essa é a pessoa que acredita em qualquer mestre da virtude, aquela pessoa que acredita em tudo que dizem. Ela fecha os olhos e prefere só acreditar e não julgar. Esse é o primeiro elemento que nós temos aqui, que aquele que ensina sobre virtudes, aquele homem que quer impor sobre os outros o que ele acredita, ele é aquele que se aproveita das pessoas quando ela está com os olhos fechados. Ele quer pregar um bom sono, ele quer pregar uma liberdade, ele quer pregar uma eficiência através de um método, de um manual, de um rito que você vai fazendo, e no final, o único resultado dele é que você perde a sua visão, você perde a sua própria autonomia de ver o mundo como ele é. Então, aqui nós temos exatamente essa primeira simbologia que você deve guardar com você. O mestre das virtudes, o sábio que nós estamos falando, ele quer ensinar um método para você ter um bom sono. Ele quer ensinar uma forma de você viver a sua vida de maneira virtuosa e no final dela você tem um bom sono, no final do dia, porque você praticou 10 isso, 10 aquilo e 10 acolá. Sendo que, na realidade, ele nada mais faz do que perder cada vez mais a sua autonomia. Ele rouba a sua autonomia. Ele faz você fechar os olhos diante do mundo para não enxergar com as suas próprias lentes. E olha uma pessoa que acredita muito no que os outros dizem. É exatamente isso. É uma pessoa que vive com os olhos fechados diante da realidade. É uma pessoa que vive com sono. Uma pessoa que não tem a integridade cognitiva de pensar com sua própria cabeça. E aí nós temos Zaratustra que vai, de certa maneira, se opor a ele, né? Tanto que está aqui. Ouvindo falar os sábios, Zaratustra riu-se consigo mesmo e disse: Parece-me doido este sábio com os seus 40 pensamentos, mas creio que compreende bem o sono. Bem-aventurado o que habite ao pé deste sábio. Um sono assim é contagioso, mesmo através de uma parede espessa. É contagioso. Olha isso daqui. Quando uma pessoa ela quer impor as ideias sobre os outros, quanto mais ela tem sucesso nisso, mais é propagado e mais contagiosos são essas ideias que a pessoa coloca. Olhe para esses coaches de internet, por exemplo. Eles ensinam tantas coisas e vão conquistando alunos que fecham os olhos e aceitam seguir o caminho que ele propõe, e quando você vai ver, o cara já está com 1 milhão, 2 milhões, 3, 4, 5, 10 bilhões de seguidores na internet e todos fazendo o que ele está mandando, todos fazendo o que ele está impondo, todos seguindo o que ele está, de certa maneira, sendo autoritário ali, né? E tentando influenciar essas pessoas. É contagioso a pessoa que fecha os olhos e aceita seguir o que os outros dizem, pois é algo que não exige muito esforço, é algo muito fácil. Você apenas crê, você não julga, você não tem uma certa demanda em pensar com sua própria cabeça, pois olhar com seus próprios olhos exige esforço, exige análise, exige cansaço. E a pessoa que tem a preguiça de pensar com sua própria cabeça, quando ela encontra alguém que está disposto a fazê-la fechar os olhos e apenas seguir um caminho, é aí que ela se encontra, é aí que ela agradece, é aí que ela acredita, é aí que ela só vai lá e perde a sua autonomia. E isso é contagioso, pois o homem, ele tem uma preguiça cognitiva. O homem prefere crer ao invés de julgar. O homem prefere ser camelo, pois ele tem medo da liberdade de ser leão. E nós seguimos aqui. Na sua cátedra mesmo há um feitiço, e não era debalde que os mancebos estavam sentados ao pé do pregador da virtude. Diz a sua sabedoria, velar para dormir bem. E, na verdade, se a vida faltasse senso e eu tivesse que eleger um contrassenso, esse contrassenso parecer-me-ia o mais digno na eleição.
Agora compreendo o que se procurava primeiro que tudo em nossos dias, quando se procurava mestre das virtudes. O que se procurava era um bom sono, e para isso virtudes coroadas de dormideiras. Para todos estes sábios catedráticos, tão ponderados, a sabedoria era dormir sem sonhar. Não conheciam melhor o sentido da vida. Olha isso daqui, dormir sem sonhar. O que é uma pessoa que dorme sem sonhar? É uma pessoa que não está aproveitando o sono de fato. Ela só está com os olhos fechados. O dormir sem sonhar é aquele que fecha os olhos sem ter a autonomia do sonho. Aquele que não consegue sonhar a partir de si mesmo, pois ele sempre está sendo guiado por fatores externos. Ele sempre está sendo guiado por pessoas de fora. E aí nós continuamos o texto e ele diz: não conheciam melhor sentido da vida, não conheciam a própria autonomia, não estavam passando pela metamorfose, eram pessoas que eram como o camelo. O ato de você fechar os olhos e a pregação do bom sono nada mais é do que o mesmo ato do camelo se ajoelhar para receber as cargas. É um símbolo atrás de outro símbolo que representa nada mais, nada menos do que a crença do ser humano em tudo que lhe dizem, em tudo que falam para ele. Ou seja, a crença dos mestres das virtudes, como ele cita aqui, ó. Os mestres das virtudes, aqueles que pregam, aqueles que dizem, aqueles que fazem, aqueles que acontecem, e nós vamos só seguindo o que eles dizem de forma fiel e de forma a ponto de fechar os olhos e acreditar em tudo que falam. Hoje, ainda há alguns, como este pregador da virtude, e nem sempre tão honestos como ele, mas o seu tempo já passou. E ainda bem que não estão de pé, já se estendem. Bem-aventurados tais dormentes, porque não tardarão a dormir de todo. Assim falava Zaratustra. Olha isso daqui mais uma vez para fechar e resumir esse segundo capítulo, né, das cátedras das virtudes. Existem sempre pessoas que vão entender o fato de existirem camelos no mundo. Existem as pessoas que entendem isso e percebem que o homem está muito suscetível a influências. E elas vão lá e tomam conta, como os pastores dos camelos ou os pastores das ovelhas. Eles vão querer influenciar. E esses serão chamados os mestres das virtudes. E como Nietzsche disse aqui, ainda hoje há alguns como ele e nem sempre tão honestos como ele. Esse cara aqui, provavelmente, na simbologia de Nietzsche, ele até levava um bom resultado para as pessoas. É como eu digo aqui, nós estamos falando desses coaches, por exemplo, da internet. Alguns, eles dão bons resultados, eles mudam a vida das pessoas, eles mudam para melhor, ensinam coisas produtivas e práticas, mas não muda o fato deles serem influenciadores, deles serem pessoas que estão impondo algo sobre alguém, seja algo bom, seja algo ruim, e aí cabe da pessoa que está ouvindo os ensinamentos entender se aquilo serve ou se não serve para ela. Agora, o problema é quando a pessoa aceita de uma maneira no qual ela não consegue enxergar, pois ela está com os olhos fechados e está com os joelhos dobrados como o camelo. Aquela que vai por conta da imposição, por conta da facilidade, por conta do comodismo e não por conta da autonomia. É diferente eu acreditar em alguma coisa porque dizem e eu acreditar em uma coisa porque eu acredito, porque eu fiz essa prática do camelo, do leão e da criança. Se isso serve para mim, eu aceitarei como camelo, eu irei constatar essa crença que eu estou carregando agora, irei me revoltar contra o leão, perguntar o porquê eu acredito nisso, e a partir da criança eu vou ter a inocência, a pureza e a seletividade, a voluntariedade de acreditar nisso. É muito diferente. Então, aqui nós temos exatamente isso, e esse último trecho, para mim, resume muito bem o que Nietzsche quer passar. E ainda bem que não estão em pé, já se estendem. E ele anteriormente disse, né? Hoje ainda, na realidade, pessoal, me perdoem, eu fiz aqui a circulação do trecho errado. Esse daqui, ó. E ainda bem que não estão de pé, já se estendem. Bem-aventurados tais dormentes, porque não tardarão a dormir de todo. Não tardarão a dormir de todo. Não tardarão a dormir de tudo. Eles não só vão dormir no campo físico, ou seja, você fechar os olhos e repousar. Você também vai dormir de tudo. Você não vai ter autonomia, você não vai ter intelecto. E por que eles são bem-aventurados, professor? Porque Nietzsche está falando que eles são felizes, né? Bem-aventurança é a felicidade, no quesito filosófico. Bem-aventurados tais dormentes, porque não tardarão a dormir de todo. Pois agora, esses homens que escolhem
fechar os olhos diante de tudo, eles são bem-aventurados porque eles estão seguindo o caminho da facilidade. Para Nietzsche, a pessoa que prefere passar pela metamorfose não é uma pessoa que vai necessariamente alcançar a felicidade, mas sim uma pessoa que vai alcançar a autonomia. Diante de um mundo que você tem apenas a ignorância, apenas as crenças, apenas os valores fúteis, aquele que decide questionar e duvidar é aquele que mais sofre. Lembre-se da frase: o homem que possui a maior sabedoria também é o homem que mais sofre, pois ele consegue enxergar coisas que o homem ignorante não enxerga. Ele consegue encontrar problemas que o homem ignorante não encontra. Ele consegue passar por situações que o homem ignorante não tem nem a possibilidade de passar. Então, aquele que prefere fechar os olhos e viver no mundo da ignorância, viver no mundo das crenças, seguir o que os outros dizem, é muito mais fácil. A partir do momento que você decide abrir os olhos, passar do camelo para o leão e do leão para a criança, se acostume com o sofrimento, se acostume com a opinião alheia contra você, se acostume com o julgamento, se acostume com o incômodo, se acostume com as pessoas te impondo cada vez mais coisas que você não queria seguir e que agora elas estarão contra você. Pois quanto mais alto voamos, menores se tornamos para aqueles que não sabem voar. Quanto mais elevado é o seu nível, menor e mais reduzido e mais inferiorizado você será por aqueles que queriam, na realidade, estar acima de você. É aquela famosa frase: eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu. É o que acontece com os mestres das virtudes. Eles querem te guiar por um caminho no qual você é o escravo e nunca o senhor, no qual você é o camelo e nunca o leão. Então, lembre-se disso. Uma pessoa que fecha os olhos e decide seguir pelo caminho da ignorância, pelo caminho da crença, não tem problema algum. Ela escolheu isso e muitas vezes é até melhor para ela, pois ela não vai sofrer tanto. Agora, eu e você que queremos a liberdade de pensar, queremos tornar-se o que somos, que queremos alcançar uma certa autonomia intelectual, que queremos pensar com a nossa própria cabeça, sermos o Senhor do nosso deserto, os mestres das nossas próprias virtudes, os criadores dos nossos próprios valores, nós seremos sempre pessoas mal-aventuradas na maioria das vezes. Pessoas que vão sofrer, que vão receber julgamentos, que vão receber cada vez mais ataques, e está tudo bem, pois esse é o preço a ser pago por não fazer parte da mediocridade, da ignorância e da crença que o mundo nos impõe. E mais uma vez, pessoal, como vocês puderam perceber, Nietzsche ele traz essa ideia metafórica, esses símbolos, mas o significado é apenas um, e é um significado simples de se compreender. Quando ele é explicado, quando ele é detalhado, nós conseguimos entender o que ele quer passar. Dos mestres das virtudes, daqueles que querem fechar os nossos olhos, daqueles que querem nos impor vontades que não são as nossas, mas todo o arcabouço de escrita dele faz dele, com toda certeza, na minha opinião, ser o melhor escritor dentro da filosofia. Ele é o que melhor escreve, não porque é o mais compreensível, mas sim porque é o mais complexo. É aquele que consegue misturar mais ideias de uma maneira tão rica que ainda assim fica até difícil de entender. Muitos dos parágrafos que eu estou lendo com vocês eu não estou entendendo, mas eu entendo o significado por trás disso. E é isso que você deve levar consigo. As demais coisas você isola e joga fora. O que te serve, você leva. Então, é exatamente isso que eu quero passar aqui. E agora o último trecho que nós vamos abordar hoje, dos crentes em além mundos. Um dia, Zaratustra elevou a sua ilusão mais além da vida dos homens, a maneira de todos que creem em além mundos. Ou seja, no mundo além desse, no mundo que vivemos, na vida física, na vida material, em um mundo metafísico, em algo além, como, por exemplo, um paraíso ou algo do gênero. Como nós cristãos, eu digo nós porque eu acredito na crença do cristianismo, e você também, na sua crença, se você tem uma outra religião, ele faz uma crítica justamente a isso. E ele diz assim: obra de um Deus dolente e atormentado lhe pareceu, então, o mundo. Ou seja, Deus, no quesito teológico agora falando, porque Nietzsche ele criticava os cristãos também, ele criticava essas pessoas que estavam sempre acreditando em um Deus, acreditando em outros fatores, acreditando em outros valores, então ele está criticando a nós, e os cristãos criticam a Nietzsche, é algo totalmente mútuo e faz parte, mas aqui nós vamos enxergar a visão dele porque faz essa crítica. Ele fala que Deus, dolente e atormentado, lhe pareceu, então, o mundo. Ou seja,
o mundo que nós temos aqui, para Deus, era um mundo ruim, era um mundo que causava tormenta a ele. Então ele vai lá e cria um mundo além do mundo, um mundo maior, um paraíso, algo do gênero, uma vida pós-morte, resumidamente. Sonho me parecia e ficção de um Deus, vapor colorido ante os olhos de um divino descontente. Bem e mal, alegria e desgosto, eu e tu, vapor colorido me parecia tudo ante os olhos criadores. O Criador queria desviar de si mesmo o olhar e criou o mundo. Para quem sofre, é uma alegria esquecer o seu sofrimento. Alegria inebriante e esquecimento de si mesmo me pareceu um dia um mundo. Olha isso daqui que ele está querendo dizer. Quando Deus está criando um novo mundo, quando Deus cria um paraíso, ele causa dentro dos homens uma certa esperança. E essa esperança é o que tira eles do sofrimento. Então, o homem que sofre, mas acredita na vida eterna, ele não foca no seu sofrimento, ele não foca no que ele está vivendo, ele foca na vida eterna, pois ele acredita em algo maior, ele acredita num paraíso, ele acredita numa futura saída. E com isso, para Nietzsche, ele se torna uma pessoa que nós chamamos de nihilista. O nihilista, do grego, é aquele que foca no nada, aquele que acredita em nada. E não porque ele acha que nada existe também, pois esse é um dos fatores do nihilista, do nihilismo, mas é porque ele nega o tudo. E o que era o tudo para Nietzsche? Era esse mundo aqui, o mundo físico e material. Então, esse é o primeiro ponto que você deve se atentar. O nihilista, aquele que nega tudo para acreditar no nada. E com isso nós seguimos. Para quem sofre, é uma alegria esquecer do seu sofrimento, alegria inebriante e esquecimento de si mesmo, me pareceu um dia o mundo. Este mundo, eternamente imperfeito, me pareceu um dia a imagem de uma eterna contradição e uma alegria inebriante para o seu imperfeito Criador. Da mesma maneira, projetei eu também a minha ilusão mais para além da vida dos homens, à semelhança de todos os crentes em além dos mundos. Além dos homens, realmente, ai, meus irmãos, este Deus que eu criei era obra humana e humano delírio, como todos os deuses. Para Nietzsche, Deus era um delírio, pois o homem era o seu próprio Deus. O homem ele tinha capacidade de criar os seus próprios valores. O homem ele tinha a sua possibilidade de criar o seu próprio mundo. Ele não necessitava de um criador que iria colocar o mundo além do mundo e uma salvação e uma saída ou algo do gênero. Então, mais uma vez, para Nietzsche, os cristãos, os crentes, e quando eu digo cristão, é porque são pessoas que, na nossa sociedade atual, são a maioria, né? A maioria da nossa sociedade brasileira é cristã, acredita na figura de Cristo. E com isso, também cabe aqui a palavra crente. Qualquer pessoa que crê em qualquer Deus é a palavra mais apropriada. Então, para Nietzsche, qualquer crente, ele era um nihilista, pois ele negava o seu próprio poder em prol de um poder imaginado de um Deus que para ele era um delírio. Essa é a visão de Nietzsche. E nós seguimos aqui. Era homem, tão somente um fragmento de homem e de mim. Esse fantasma saía das minhas próprias cinzas e da minha própria chama, e nunca veio realmente de outro mundo. Ou seja, o homem, ele parte da criação de Deus. O homem é quem cria Deus e não Deus quem cria o homem. O homem, ele cria algo que vem de dentro de si e não de outro mundo. Não é um Deus metafísico, é um Deus que eu criei da minha imaginação, mais uma vez, diante na visão de Nietzsche. Que sucedeu, meus irmãos? Eu que sofria, dominei-me, levei a minha própria cinza para a montanha, inventei para mim uma chama mais clara e vede, o fantasma ausentou-se. Isso daqui representa o fato do homem ter a sua própria autonomia. O fato do homem se tornar o que nós chamamos, na filosofia de Nietzsche, do super-homem. O super-homem nada mais é do que do alemão, o Übermensch. O Übermensch é o homem que vai além do homem, é o homem que se supera, é o homem que vai além da sua natureza medíocre, é o homem que passa pelas metamorfoses, é o homem que não vai cair no sono do mestre das virtudes, é o homem que não vai se ajoelhar como camelo, é o homem que vai pegar as suas cinzas, levar para o alto da montanha, como ele coloca aqui,
E inventei-me para mim uma chama mais clara, e vede, o fantasma ausentou-se. Então, para Nietzsche, quando o homem se transforma no Ubamente, ele se transforma o Deus da sua própria vida. E com isso, o Deus que ele está chamando de fantasma, pois é um fantasma criado pelo próprio homem, como nós vimos no parágrafo anterior, e não um fantasma vindo de fora, que me criou, mas sim eu que o criei, esse fantasma ele some. E ele some porque agora eu sou o Deus da minha própria jornada e não tem mais um Deus controlando a minha vida. Não tem outra coisa me regendo, não tem outro ser me guiando. E isso daqui não deixa de ser uma religião. Isso daqui não muda o fato de que quando você se torna um niilista, você acredita no nada, mas o nada é alguma coisa. O nada ele não é uma ausência a ponto de ser uma coisa sem substância. Quando você diz que a verdade não existe, você já está propondo uma verdade. Quando você diz que não acredita no nada, você já está acreditando em alguma coisa. E quando você diz que o homem torna-se o Deus da sua própria vida, você já está criando um outro Deus. Então, Nietzsche, mesmo ele sendo um completo ateu, mesmo ele sendo um cara que não acreditava nessas religiões atuais, ele ainda assim tinha uma crença. E essa crença era no Ubamente. Ou seja, o homem que vai além do homem se torna o Deus da sua vida para que assim o fantasma se ausente. Quando o homem faz esse processo diante da visão de Nietzsche, diante da visão que ele tinha da sua própria vida, do seu contexto, que levava suas cinzas ao topo da montanha, e ali ele elevava e conseguia ter uma nova chama, ali o fantasma se ausentava e o homem se tornava o Deus da sua própria vida. E ele diz assim: agora que estou curado, ou seja, para ele a crença em um Deus, em um fantasma, em algo do gênero, era uma doença, era um delírio, seria para mim um sofrimento e um tormento crer em semelhantes fantasmas. Assim falo eu aos que creem em além dos mundos, ou seja, aqueles que creem em algo além dessa vida, em algo além do seu próprio poder, em algo além do Ubamente, aquele que crê em um Deus imaginativo ou num paraíso na cabeça de Nietzsche. Os sofrimentos e incompetências, eis que o criou todos além do mundo. E esse breve desvario da felicidade que só conhece quem mais sofre. A fadiga que de um salto quer atingir o extremo. Uma fadiga pobre e ignorante, que não quer ao menos um maior querer. Foi ela que criou todos os deuses e todos além do mundo. Ou seja, o homem ele cria Deus por uma necessidade diante da visão de Nietzsche. Eu falo toda vez isso diante da visão de Nietzsche, porque eu não quero que vocês confundam com a minha opinião. Eu sou um professor de filosofia, que eu sou muito voltado ao mundo clássico. Eu amo Platão, amo Aristóteles e amo Sócrates, e para mim são os filósofos que eu mais me baseio. Nietzsche ele está criticando tudo que esses homens anteriores falaram. Ele é o filósofo martelo, como estamos dizendo aqui. Então, quando ele critica isso, ele está criticando também o que eu acredito. E eu tento sempre não colocar a minha opinião à frente da opinião do autor, pois aqui nós estamos tratando dele, não de mim. Nós estamos lendo a obra dele, tentando entender o que ele disse, e não o que eu disse. Então, na visão dele, mais uma vez, aquele que sofre, aquele que padece, ele cria um Deus. Por isso que Dostoiévski, anos depois, iria dizer o quê? O homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. O homem, quando sente um vazio e uma necessidade, ele cria alguma coisa para substituir. E esse Deus, ele pode ser tanto religioso, como Nietzsche está dizendo, esse fantasma, esse mundo além do mundo, uma vontade por algo maior, algo que transcende esse mundo imperfeito e sofredor que ele está tendo, com um preenchimento, com outro excesso. Pode ser esse Deus teológico ou pode ser outro tipo de Deus. Um Deus moral, de você acreditar em alguma filosofia de vida, você seguir alguma moralidade, você seguir alguma crença. Pode ser um Deus nos vícios, você ocupar o seu vazio com o cigarro, com a bebida, com as drogas, com a pornografia, com isso e com aquilo. Ou seja, existem vários deuses dentro da vida do homem, além desse Deus divino e desse Deus teológico que estamos falando aqui. E o homem sempre busca o Deus a partir da fadiga, a partir do sofrimento. Quanto mais o homem sofre, mais propenso ele está a buscar algo que o transcenda, a buscar algo que vá além da sua insignificância e da sua natureza pequena. E nós continuamos aqui. Acreditai-me, meus irmãos, foi o corpo que desesperou do corpo.
tateou com os dedos do espírito extraviado as últimas paredes. Acreditai-me, meus irmãos, foi o corpo que desesperou da terra, ouviu falar as entranhas do ser. Quis então que a sua cabeça transpassasse as últimas paredes, e não só a cabeça, até que ele quis passar para o outro mundo. O outro mundo, porém, esse mundo desumanizado e inumano, que é um nada celeste, está oculto aos homens, e as entranhas do ser não falam ao homem, a não ser como homem. É deveras difícil demonstrar o ser, é difícil fazê-lo falar. Dizei-me, porém, irmãos, a mais estranha de todas as coisas não será a melhor demonstrada? E este eu que cria, que quer e que dá a medida e o valor das coisas, este eu e a contradição e confusão do eu falam com a maior lealdade do seu ser. E este ser lealíssimo, o eu, fala do corpo, e quer o corpo, embora sonhe e divague e esvoasse com as asas partidas. Mais uma vez aqui, uma conclusão sobre tudo que ele estava dizendo. Ele concluiu várias ideias nesse ponto. Que o eu, ou seja, você, é o eu que cria, é o eu que quer, é o eu que dá a medida e o valor de todas as coisas. É o Deus de si mesmo. E esse eu, ele representa algo muito maior do que o mundo que as pessoas o mundo que as pessoas creem, o mundo que as pessoas acreditam e o mundo que as pessoas sonham. E esse eu, ele se baseia apenas no seu corpo, apenas na vida do aqui e do agora. Ele não acredita em nada além, ele acredita apenas no corpo. Ele não acredita no que virá, ele acredita no que é. Ele não acredita no que será, ele acredita no que está. Então, esse eu que ele está dizendo representa o Deus da própria vida, tanto que ele coloca o eu até em letra maiúscula. E esse eu quer o corpo, embora sonhe, divague e esvoasse com as asas partidas. Ou seja, a religião, diante da visão de Nietzsche, a crença em um Deus, a crença em algo maior, a crença em outras coisas. E lembrando, esse Deus pode ser tanto o Deus teológico, quanto o Deus moral, o Deus de outras coisas, dos vícios que você utiliza para preencher os seus vazios, para preencher aquela fadiga que ele já citou. Esse Deus, ele dá para os homens asas partidas, asas que estão ali de forma simbólica, que faz com que ele acredite que um dia ele vai alcançar o outro mundo, que ele vai ultrapassar as paredes, como foram citadas aqui anteriormente, e vai chegar nesse mundo além, nesse outro mundo, nesse mundo celeste, sendo que na realidade ele não consegue, pois as asas não alçam voos, são asas partidas, são asas imaginativas. É o homem que cria o Deus para suprir o seu sofrimento, como aquele que tem asas e acredita que pode voar, só que na realidade não consegue, pois é apenas uma imaginação. Essa é a visão de Nietzsche que nós temos nesse ponto aqui. A valorização do eu, a valorização do homem como sendo o Superman. O Superman, quando eu digo, né, não no herói, mas o Ubamensch, o super-homem. Até confundi aqui as nomenclaturas. Mas, em outras palavras, o Ubamensch. O homem que vai além do homem. O homem que supera o seu eu e consegue ser leal a si mesmo. Ele está querendo dizer que aquele que acredita num Deus maior, num ser mais elevado, num fantasma, como ele intitula, é aquele que está traindo o seu eu, que está traindo as suas capacidades, que está traindo a sua compreensão, que está traindo o que ele é, o que ele pode criar, o ser que pode se tornar-se algum dia, os seus valores que ele pode criar. Então, ele não está sendo leal consigo mesmo. Essa é a visão que nós temos desse autor nesse trecho. E continuando, já finalizando, né, o que ele vai passar para a gente, o eu aprende a falar mais realmente de cada vez. E quanto mais aprende, mais palavras acha para honrar o corpo e a terra. O meu eu ensinou-me um novo orgulho que eu ensino aos homens. Não ocultar a cabeça nas nuvens celestes, mas levá-la descoberta. Sustentar erguida uma cabeça terrestre que creia no sentido da terra. Ou seja, aquele que crê na vida aqui, e não na vida acima das nuvens celestes, como ele está dizendo. Eu ensino aos homens uma nova vontade, querer o caminho que os homens têm seguido cegamente e considerá-lo bom e fugir dele como os enfermos e os decrépitos. Ou seja, o caminho que o homem segue cegamente e considerá-lo bom e fugir dele como os enfermos e decrépitos. A pessoa, quanto mais enferma e quanto mais depreciada ela está, maior é a tendência de buscar o caminho divino, buscar o caminho celeste, buscar o caminho do mundo que vai além do mundo.
Enfermos e decrépitos foram os que menosprezaram o corpo e a terra, os que inventaram as coisas celestes e as gotas de sangue redentor. Ou seja, isso daqui é uma crítica clara ao cristianismo, pois Cristo deu o seu sangue na cruz por mim e por você, diante da visão cristã, e com isso Nietzsche está criticando justamente o cristianismo mais uma vez. Então, as pessoas que estão enfermas e decrépitas são aquelas que creem e criam as coisas celestes, o sangue redentor, em prol de menosprezar, de não acreditar no corpo e na terra. Ou seja, trocam a vida daqui pela vida de lá. Trocam o que sofrem aqui pelo paraíso de lá, que é imaginativo e que faz com que ela desperdice a vida que ela tem nesse momento. Mas até esses doces e lúgubres venenos foram buscar no corpo e na terra. Queriam fugir da sua miséria e as estrelas estavam demasiado longe para eles. Então suspiraram: oh, se houvessem caminhos celestes para alcançar outra vida e outra felicidade. E inventaram seus artifícios e as suas beberagens sangrentas. E julgaram-se arrebatados para longe do seu corpo e dessa terra. Os ingratos, a quem desviam, porém, o seu espasmo e o deleite do seu arroubamento, ao seu corpo e a esta terra. Zaratustra é indulgente com os enfermos, não o enfadam as suas formas de se consolarem, nem a sua ingratidão. Curem-se, dominem-se e criem um corpo superior. Zaratustra também não se enfada com o que Sara, quando este olha com carinho as suas ilusões, e vai à meia-noite rodear a tumba de seu Deus. Mas as suas lágrimas continuam sendo para mim enfermidade e o corpo enfermo. Houve sempre muitos enfermos entre os que sonham e suspiram por Deus. Odeiam furiosamente o que procura o conhecimento e a mais nova das virtudes, que se chama lealdade. Ou seja, geralmente as pessoas que têm uma crença muito forte, que acreditam muito firmemente num Deus ou algo do gênero, elas odeiam furiosamente o que procura o conhecimento, aquele que se considera o próprio Deus, aquele que não segue a mesma crença que a pessoa segue, aquele que não acredita em tudo que a pessoa acredita, aquele que prefere focar na vida aqui ao invés da vida lá, aquele que tem a lealdade, que ele chama aqui, a lealdade de si mesmo, a lealdade do meu eu, como ele citou anteriormente lá em cima, e aquele que decide não trair a sua própria vida, o seu próprio eu, ao invés de acreditar em coisas superiores. Olham sempre para trás, para tempos obscuros. Nesse tempo, de certo, a ilusão e a fé eram outra coisa. O delírio da razão era coisa divina, e a dúvida era pecado. Olha isso daqui. O delírio da razão, ou seja, a pessoa que utilizava a razão em um contexto religioso, ela era considerada cada vez mais como algo divino. A pessoa que delirava de forma racional, pois ela decidia acreditar em algo maior, em um Deus. Então era divino. A pessoa que tinha a sua razão em forma de delírio. Aquela que não pensava, mas aquela que acreditava. Já quem duvidava era o pecador. Era a pessoa que não deveria duvidar nunca. E isso vale tanto para o quesito religioso, quanto para a nossa sociedade hoje em dia. Se você acredita no que os outros dizem, é algo divino. Se você duvida, você é um pecador, você é olhado estranho, você é o chato, você é o cético. Então, até hoje é assim em vários campos da vida. Ou seja, o delírio da razão com a parte divina e a dúvida sendo o pecado. Conheço demasiado esses semelhantes a Deus. Querem que se acredite neles e que a dúvida seja pecado. Também sei de sobra no que é que eles creem mais. Não é, certamente, em além mundos, em gotas de sangue redentor. Eles também creem, sobretudo, no corpo, ao seu próprio, que olham como a coisa em si. O seu corpo, porém, é coisa enfermiça, e de boa vontade se livrarão dele. Por isso escutam os pregadores da morte, e eles mesmos pregam os além mundos. Preferi, meus irmãos, a voz do corpo curado. É uma voz mais leal e mais pura. O corpo são, o corpo cheio de ângulos retos, fala com mais lealdade e mais pureza. Fala com mais sentido da terra. Assim falava Zaratustra. Você pode perceber que todo o trecho se encerra da mesma forma, né, pessoal? Assim falava Zaratustra, assim falava Zaratustra. E aqui nós temos mais uma clara percepção de Nietzsche contra o que o mundo prega, contra o que o mundo segue, que dessa vez parte mais para o lado religioso. E eu gostei muito desse trecho,
que ele diz aqui que o seu corpo, porém, é coisa enfermiça. Ou seja, a pessoa que prefere acreditar no mundo além, ao invés do mundo aqui, a pessoa que acredita no Deus de lá, ao invés no Deus interior, no Deus que eu sou, no super-homem, a pessoa que prefere focar no paraíso e no mundo celeste, ao invés nessa terra, ela tem um corpo doente. E ela tem um corpo doente, pois ela não alimenta o corpo com o que é daqui, que é justamente a evolução, que é justamente o desenvolvimento do espírito, as 3 metamorfoses, a dúvida, o questionamento, o conhecimento, a sabedoria. Então, ela prefere não pecar, pois tudo isso, para essas pessoas que acreditam nesse quesito religioso diante da visão de Nietzsche, que acreditam nesse Deus maior, é uma pessoa enferma, uma pessoa que está doente. E ele diz que a pessoa deve preferir, acima de tudo, eu e você, a voz do corpo curado. O corpo curado é aquele corpo que é são, aquele corpo que está aqui e que foca aqui, aquele corpo que dá atenção para si mesmo. É uma voz mais leal e mais pura. E ele continua: o corpo são, o corpo cheio de ângulos retos, fala com mais lealdade e mais pureza. Fala do sentido da terra. Ele diz que o real sentido da vida está no aqui e no agora. O real sentido da vida está em focar em você, no seu eu, nas suas criações de valores, na sua metamorfose do espírito, na sua evolução, na forma transcendente que você vive. E não no que está além, não no paraíso, não no mundo celeste, em nada disso. Esse livro, ele é extremamente complexo e eu queria fechar ele falando um pouco sobre o que eu acredito agora. Toda vez que você lê um livro, primeiro você trata ele como uma verdade absoluta. Assim você consegue tirar o melhor que há nele. E depois, no decorrer do tempo, você começa a colocar as suas opiniões sobre ele. A minha opinião sobre esse trecho, que é um trecho que fere muito o que eu acredito, que vai contra o que eu acredito. Eu entendo que Nietzsche era ateu e eu entendo tudo isso. Mas eu tiro aqui o que me serve e deixo o que não me serve. O que me serve é que muitas vezes o homem, ele não só acredita em coisas transcendentes como o paraíso, como a salvação. Ele acredita em coisas mais transcendentes aqui nessa terra. Ele valoriza as coisas mais do que são. As pessoas, um relacionamento, uma amizade, um vício, ou seja, aqueles deuses terrenos que nós vamos buscando para preencher as nossas enfermidades, para preencher os nossos vazios, como diria Dostoiévski, que o homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. O homem tenta preencher com algo transcendente o que lhe falta de forma material. Então, aqui nós entendemos que várias vezes estamos tendo esse corpo enfermo, não só porque você acredita em Deus ou algo do gênero, pois muitas vezes a crença, ela não vem só da imposição, mas ela vem da vontade. Eu, para acreditar em Deus, eu fiz todo um processo de estudo contra Deus, uma revolta, para mim entender o porquê ele existe, o porquê ele não existe, e aí eu fui estudando, fui me aprimorando, e eu decidi não porque os outros falavam, mas porque eu quis acreditar, eu decidi acreditar. Eu tive a folha em branco e eu decidi desenhar a minha crença ali, não porque me impuseram, mas sim porque eu fui livre para isso, porque eu passei pelas 3 metamorfoses e entendi que eu era o camelo, acreditava porque os outros falavam, me tornei o leão, me revoltei, duvidei, e a partir disso tive espaço para a pureza da criança. Então, Nietzsche, ele diz através de tantos símbolos, que esses símbolos abrem espaço para você interpretar de outras formas também. Então, Deus não é só o quesito teológico. O Deus, muitas vezes, que ele está dizendo, é o Deus que você, muitas vezes, prefere acreditar e você está negociando a sua autonomia, você não está sendo o super-homem, o homem que vai além do homem e o homem que controla a si mesmo, porque você decide acreditar em outros fatores. A pessoa que não é o Deus de si mesma, porque ela trata o cigarro como um Deus, ela trata a bebida como um Deus, ela trata a procrastinação como um Deus, ela trata as outras pessoas e as opiniões alheias como um Deus. Ela prefere servir a algo de fora ao invés de focar no sentido da sua própria terra, ou seja, ao invés de ser leal consigo mesma. Então, essa é a interpretação que eu tiro desse trecho. Ele trouxe várias críticas, claro, à teologia, à religião, mas eu enxergo assim, que o homem, ele tem, de certa maneira, um Deus que ele busca quando ele está doente, quando ele está enfermo, e esse Deus, ele pode ser um Deus tanto no quesito religioso, pode ser um Deus tanto no quesito moral, e tudo vai depender de como você o trata.
se você o trata ele como uma pura devoção e perde o que há de mais essencial em si, é aí que você vai se tornando cada vez mais enfermo. Quando você trata os vícios como um Deus, as opiniões e aprovações alheias, a sociedade, o dinheiro, tudo isso vai te levando cada vez mais doença. E você perde a lealdade de si mesmo. Você está se traindo. Agora, a voz do corpo curado é uma voz leal e uma voz pura. É uma voz que fala sobre o sentido da terra, a sua vida. Então, basicamente isso. Eu consigo finalizar esse trecho falando sobre o Ubamensch, que o homem ele está sendo convidado a ir além de si mesmo, o homem tornar-se o Deus da sua vida. E isso, se você acredita em Deus como eu ou não acredita, não fere em nada a sua crença. É algo que ele acreditava e que nós podemos adaptar diante da nossa visão. É claro que traz uma certa dúvida, traz um certo questionamento, mas diante de uma boa adaptação, de uma boa interpretação, você consegue trazer para a sua vida de uma forma limpa e sem preconceitos com o autor, sem preconceitos com o filósofo. Então, torne-se o Deus da sua vida. E isso não impede que algo esteja acima de você, mas sim que você tenha autonomia. Até porque, diante da nossa visão cristã, como aqui eu acredito, Deus existe, mas o homem ainda é livre para fazer o que ele quer da sua vida. Ele ainda é livre para decidir e ter as consequências das suas atitudes. Ele tem a livre escolha. Então, nada impede de eu me tornar o Deus da minha vida também. E não porque eu sou maior do que o Deus de lá que eu acredito, mas sim porque eu sou o super-homem, o Ubamensch, o homem que vai além do homem, o homem que passa pelas metamorfoses, o homem que não acredita nos mestres das virtudes, o homem que não fecha os olhos para acreditar no que dizem, o homem que não se deita e se ajoelha como camelo, mas o homem que segue a partir dos seus valores e dos seus princípios. Então, isso daqui fica para você. Torne-se Ubamensch. E isso pouco importa se você acredita ou se você não acredita numa figura divina, mas sim que você tem autonomia e que você tem algo dentro de si que é poderoso bastante para você evoluir e tornar-se o senhor do seu próprio deserto. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenha ficado claro aqui a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo isso. É um livro complexo, é um livro difícil, é um livro complicado, mas como eu disse, devemos se atentar aos significados e não às simbologias. As simbologias pouco importam. O que ele coloca de símbolo aqui, de metáfora, poderia ser colocada de outras milhões de formas. Mas o que ele quer dizer, a profundeza filosófica que ele quer trazer aqui é uma só. E essa uma só é o que conseguimos captar hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês a figura do Ubamensch, a figura dos mestres das virtudes, a figura das três metamorfoses, das três transformações, e com isso você leve esses ensinamentos para a sua vida. O camelo, que é a constatação, o leão, que é a revolta, e a criança, que é a pureza. Os mestres das virtudes, aqueles que querem controlar os camelos, aqueles que querem impor sobre nós coisas que nem queremos aceitar, e aqueles que roubam a nossa visão e nos fazem fechar os olhos. Portanto, devemos seguir o caminho dos olhos abertos, mesmo entendendo que o caminho de os olhos fechados é mais bem-aventurado, é mais fácil, é mais cômodo. Mas nós queremos ser o senhor do nosso próprio deserto como o leão. E por último, o Ubamensch, o homem que vai além do homem e não segue outros deuses, seja o Deus teológico ou seja o Deus que você coloca no mundo material. E se você acredita como eu, não tem problema. Isso daqui é uma visão do autor, não temos preconceito, ele acredita em uma coisa, nós acreditamos em outra e adaptamos a nossa visão diante do que ele disse. Entendemos muito bem o que ele quis passar, que a pessoa que acredita no mundo de lá, no mundo além, perde o mundo daqui, a pessoa que acha que a cura está lá fica enferma aqui, mas na realidade nós já entendemos que ele quer propor o Ubamensch, o homem que vai além do homem, e nada impede de nos tornarmos esse homem também. Pois uma crença, ela pode ser benéfica desde que você acredite porque você quer e não porque te dizem. Então, além de tudo isso que falamos, esse livro é um convite a você questionar os seus valores, a questionar os seus princípios e perceber de onde eles vieram, se foram da sua vontade ou se foram de uma imposição externa. E assim nós retornamos lá para o início do camelo, o leão e a criança, que é quando você constata as suas crenças e o que você tem carregado na sua vida. Muito obrigado, pessoal. Me desculpem pela
longa aula de hoje. Como é uma aula de introdução, mais ou menos, estamos introduzindo as primeiras ideias de Nietzsche, fica mais complicado mesmo. Espero que vocês tenham entendido o que nós queremos passar aqui, o que Nietzsche está dizendo, e vamos continuar as nossas próximas leituras com toda certeza. Muito obrigado, pessoal. Comente aqui a sua interpretação de hoje, o que você entendeu de algum trecho que possa agregar, alguma dúvida que tenha ficado, e até a próxima.